Olá, bem-vindos ao programa Faixa Pública. O tema de hoje é a classificação indicativa na televisão, que ajuda pais e responsáveis a escolherem se a programação é ou não é adequada para a idade dos filhos. De acordo com o Ministério da Justiça, a classificação indicativa relaciona o conteúdo da TV com a proteção da criança e do adolescente, observando o horário local. Para as emissoras comerciais, a classificação indicativa é um tipo de censura, pois limita a liberdade de expressão. Para debater esse assunto, Henrique Simon, professor de Ética Profissional do curso de Direito, e a professora de Jornalismo, Mônica Prado. Sejam bem-vindos ao Faixa Pública. Nesse debate, você também participa. Mande sua pergunta para o nosso e-mail, faixapublica@gmail.com. Agora vamos ver a opinião do público nas ruas sobre a classificação indicativa. Depois do avanço que o país já tem, né, na liberdade de expressão, eu acho que classificação indicativa é quase que uma censura. Né? Então, eu não acho que não deveria estar sendo nem pautado mais classificação indicativa para filmes, para determinadas atividades. Classificar pode ser uma forma de aconselhar, né, os pais, principalmente as famílias, do teor dos programas. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante e eu não acredito que seja censura. Importante, pode ser que seja, mas acho que, na verdade, essa censura, que entre aspas, é uma censura, né? Essa demonstração, acho que tem que vir mesmo dos pais. Eu acredito que é melhor a gente ter uma classificação indicativa do que a gente ter um processo de censura, de cerceamento. Né? É lógico que isso implica também num certo grau de responsabilidade, tanto por parte dos veículos quanto por parte da sociedade, que deve aprender a usar esse mecanismo. No Faixa Pública, cada convidado terá 2 minutos para responder. Se o outro convidado tiver uma contestação, tem direito à réplica de 1 minuto. Já a tréplica, de 30 segundos. Fica com quem começou. Lembramos que os participantes devem se respeitar. Sim. Henrique, por que as emissoras criticam tanto a classificação indicativa? Bom, o argumento básico das emissoras é contra a vinculação da classificação ao horário estabelecido. Então, não há uma reclamação, pelo menos mais enérgica, contra a rotulação da idade, a classificação com relação à idade da programação, mas sim a vinculação de uma programação de uma determinada idade ter que passar num determinado horário da televisão. O que estaria, a princípio, na argumentação das emissoras, violando a liberdade de estabelecimento da programação, a liberdade de informação, e, portanto, a liberdade de expressão que seria garantida constitucionalmente. Esse é o principal ponto de discussão entre as emissoras e o Ministério da Justiça. Professora Mônica, a senhora concorda? Trazer ao debate que é muito fácil a gente, as pessoas e mesmo as emissoras que fizeram um lobby muito grande em relação a isso, se colocarem em relação ao argumento de que eu preciso da liberdade de expressão, mas a outra face da moeda é a minha responsabilidade social. E aí, para começar o debate, eu trouxe aqui uma revista, que eu queria mostrar a capa, né? Se conseguir filmar, legal. Essa é uma revista Veja, de 4 de julho de 1990. Os dados que estão aqui, assim, em uma semana de vídeo, isso é uma pesquisa acadêmica, feita por uma universidade de São Paulo, diz assim, em uma semana no vídeo, 1.145 cenas de nudez, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 707 brigas e facadas e 1.940 tiros. Essa realidade não mudou. Então, a classificação indicativa vem para mostrar para nós que a gente está numa sociedade que está menos permissiva, né? E é que a Constituição traz isso para nós. E que a gente tem que se adaptar à questão do controle social. Esse é o meu ponto. Henrique, você tem direito a uma tréplica. Bom, já que o debate se iniciou, bem verdade. E o que é interessante, o que a professora Mônica colocou, é o dado da revista Veja, já que foram jornalistas da Veja que encamparam a discussão sobre a classificação indicativa com o argumento da censura. Né? Também não entendo que seja censura. Mas o ponto básico das emissoras de televisão é o seguinte: não é exatamente a violação da liberdade de imprensa, no sentido de liberdade de jornalismo, de divulgação de informação, mas a possibilidade de escolher a sua própria programação, e o mercado, o público-alvo, poderia, ele sim, selecionar aquela programação que ele julga conveniente ou não. Com relação ao problema de entrar no âmbito familiar, no âmbito
do lar, né, que é a proteção da criança, o argumento principal é que esse papel deve ser exercido pelos pais. Ou seja, não cabe a um órgão do Estado, um órgão do aparelho administrativo, que é o Ministério da Justiça, né, estar presente na vida privada das pessoas e determinar, no lugar dos pais, aquilo que as pessoas podem ou não assistir, o que as crianças podem ou não assistir. Esse é o papel do poder familiar, né? Esse é o argumento principal com relação a isso. Tá. Professora Mônica, a classificação indicativa contribui para a formação de um público mais crítico? Eu vou emendar minha resposta com o que ele deixou de gancho. Na verdade, assim, a questão que ele trouxe, que é o grande debate, afinal de contas, quem é responsável pelo quê, do meu ponto de vista, me lembra um debate falacioso, porque o legislador, lá na Assembleia Constituinte, quando fez, né, quando discutiu e trouxe para nós a Constituição Cidadã, que é de 88, né, traz muito claro de que é uma competência pública também. Né? Então, assim, quando a gente começa num debate assim, mas isso aqui só cabe aos pais, isso daqui é problema do pai, isso daqui é só da família, o que acontece é que a gente está esquecendo que na década de 80 houve um debate fortíssimo na sociedade brasileira em cima do que seria a nossa Constituição Cidadã, que trouxe que a responsabilidade é de ambos. Na questão do que você estava falando, a classificação indicativa é assim, né? Ela traz, e o ponto que você levantou, Henrique, é a idade cruzada com o horário, né? Então, assim, os programas não recomendados para adolescentes, porque o Estatuto da Criança, ele coloca que a criança vai até 12 anos e o adolescente começa a partir de 12 anos, né? Então, assim, não recomendado para menores de 12 anos a partir de 20 horas. Então, supõe-se de que o pai, a partir dessa informação, ele vira e diz assim, olha, eu não acho que esse programa seja adequado para o meu filho, né? Então, assim, é o Estado também apoiando, né, a família no tipo de controle que ela pode fazer, que é o controle parental.